A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, como que vocês estão? Mais uma sexta-feira abençoada, ao qual Deus nos proporciona estar aqui hoje. Mas antes de eu apresentar para vocês com quem eu estou de frente, uma amiga maravilhosa, e olha, eu já quero dizer para você, eu sou apaixonada pelo cafezinho dela, hein? Quem será? Antes, vamos ficar com os nossos patrocinadores que apoiam o projeto De Frente com a Flora. Uniplan Centro de Saúde. Assistência médica acessível que cabe no seu bolso e realmente cuida de você. Temos clínico geral, endocrinologista, nutricionista, ginecologista, ortopedista, oftalmologista e outros. Uniplan Assistência, apoio e cuidado em cada etapa da sua vida. Plano completo, assistência funerária, assistência médica e clube de vantagens. Clínica Cibele Bragato. Estética funcional, saúde e beleza. Cuidamos da sua saúde, restaurando o seu lado funcional, para que o seu corpo, em perfeito equilíbrio, consiga colocar em evidência a beleza que já existe em você. Padaria e Confeitaria Terra do Pão. Há 9 anos na cidade, hoje localizada na Praça da Vila Menino Jesus, com ampla cartela de clientes que amam pão fresco todos os dias. Fornecem também deliciosos marmitex, qualidade em seus produtos, entrega em toda a cidade. Jéssica Tupperware, revendedora e líder da Tupperware há 12 anos, sendo referência no Vale do Paraíba. Empreendedora que ajuda mulheres a terem sua renda extra através de vendas em diversos segmentos. Pedra Café Semijoias. Atua há mais de 6 anos oferecendo joias acessíveis de qualidade e durabilidade. Além de peças lindas, a marca se destaca pelo atendimento personalizado, onde revendedoras levam as joias até as clientes, proporcionando praticidade, criando oportunidade entre elas. Vero Consultoria Empresarial, especializada em terceirização de RH, gestão comercial e desenvolvimento de talentos. Gestora com ampla experiência, transforma vidas e potencializa equipes. A Vero contribui diretamente para o crescimento e faturamento de diversas organizações. Costa e Santos Gestão de Condomínios. Proporcionam uma gestão condominial eficiente e transparente e harmoniosa. Garantem o bem-estar e a segurança de todos os moradores por meio de uma administração comprometida com a necessidade de cada condômino. A Dam Shoes é uma loja de varejo com marca própria. Está no mercado há 5 anos, oferecendo sapatos executivos de alta qualidade, com um design moderno e sofisticado, com o objetivo de trazer elegância e um toque de modernidade para você. Na Central School, aprender inglês é algo natural e divertido. Nossas aulas são dinâmicas, com professores que realmente se importam com o seu aprendizado. Desde as crianças de 7 anos até os adultos que querem conquistar novas oportunidades. Aqui, o foco é falar, entender e viver o inglês no dia a dia. Venha fazer parte da Central School e descubra que aprender inglês pode ser leve, prazeroso e transformador. Em Caçapava, existe um lugar onde o aroma do café recém-passado encontra o acolhimento de uma experiência inesquecível. Paul's Coffee, um espaço pensado para quem valoriza o sabor. Aqui, cada xícara é preparada com grãos selecionados, torrefação especial e o cuidado artesanal que desperta os sentidos. Do expresso perfeito aos drinks exclusivos de café, passando por doces finos e opções deliciosas do nosso cardápio. Paul's é mais que uma cafeteria, é um refúgio para a alma. Paul's Coffee é o lugar onde a vida desacelera e o sabor acontece. Localizado na Rua Prudente de Moraes, número 87, no nosso coração da cidade. Patrícia Modas é a loja que veste mulheres reais do PO Plus, com peças que valorizam todos os estilos e tamanhos. Aqui você encontra desde a moda básica do dia a dia, confortável, versátil, até a moda evangélica, elegante, decente e cheia de personalidade para quem ama se vestir com propósito. Na Patrícia Modas você não compra apenas roupas, você encontra estilo, variedade, atendimento de verdade e moda feita para todas as mulheres.
A loja Patrícia Modas fica localizada na rua Soldado Brasilino Ramos dos Santos, 254, no bairro de Nova Caçapava, na cidade de Caçapava. Companhia dos Bichos, serviços veterinário em geral, como consulta, exames laboratoriais, exames de imagens, urgência, emergência, cirurgias e todas as especialidades que seu pet precisa, você encontra aqui. A Valéria Veterinária está há 13 anos cuidando do seu pet, localizada no bairro da Vila Menino Jesus, na estrada José Francisco Alvarenga, número 145, na cidade de Caçapava. Já marque um horário. E esses são os nossos patrocinadores de hoje que apoiam o projeto De Frente com La Flora. Chama eles aí e eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês. Mas hoje eu estou de frente com uma amiga muito querida. Amiga, quero agradecer a Deus por você ter aceitado o convite de estar de frente comigo. É um prazer muito grande. Estou com ela, Jennifer Ferreira, neste dia de hoje. Eu que estou muito feliz de estar aqui com você, de ter sido privilegiada, né, de estar aqui agora nesse momento. E espero que vocês gostem do meu depoimento que eu vou falar, né? E vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês estão acostumados que eu sempre trago aqui os patrocinadores do evento, do programa. A gente traz vários temas, mas hoje a gente vai falar de tudo um pouco. Porém, o tema principal hoje é a família, que é a instituição de Deus. E eu falei isso essa semana. A família é a base de tudo na nossa vida. Deus é o centro e a família é a base. E quando a base, muitas das vezes, está aí desestabilizada, a gente tende a perecer. Por isso que a nossa família tem que estar alicerçada no Senhor Deus. E a gente vai falar bastante disso hoje. Mas antes, eu quero conhecer um pouquinho a Jennifer. A Jennifer, que foi crescendo ao longo dos anos como mulher, como empreendedora, empresária, mãe, avó do Noah, esposa. Conta um pouquinho da sua história pra gente, amiga. Então, Cris, a Jennifer, vou falar um pouquinho dela para você. A Jennifer é uma mulher batalhadora, a Jennifer é uma mulher guerreira, que, assim, veio do nada, começou, assim, de tijolinho em tijolinho, construindo a vida dela junto com a família. Vim de uma família humilde, né? Não vim de um berço de ouro, né? Como as pessoas falam. São pessoas trabalhadoras, honestas, né? Então, a Jennifer casou muito cedo. Casei com 17 anos. Aí, aos 20, eu fui mãe do João Vitor, né? Tive o João. Aí, logo em seguida, já veio o Pedro e já veio o Guilherme. Então, foi uma escadinha um atrás do outro. E nesse passar dos anos, né, com os meus filhos, eu sempre dediquei aos meus filhos. Nunca trabalhei fora, porque eu prezava muito a cuidar dos meus filhos. Escola, casa, almoço. Eu fui uma mãe, até hoje, debaixo das asinhas que a gente fala, né? Eu gosto de ter meus pintinhos perto de mim. Até eles falam assim, mãe, a gente cresceu, né? Mas, assim, eu gosto de todo mundo perto. As minhas noras, os meus filhos, agora com o meu neto, né? E a Jennifer passou por várias coisas. Não trabalhava fora, mas trabalhava em casa. Eu vendi tapoer, eu fazia cachecol no inverno, eu aprendi a fazer bijuteria, fiz um cursinho de bijuteria. Eu pegava os chinelos havaianas, comprava mais barato que não era havaianas, né? E eu bordava o chinelo para poder vender bordado. Então, eu fiz N coisas na minha vida, né? Eu nunca fiquei parada. Eu, mesmo cuidando de 3 filhos, eu corri atrás das minhas coisas, porque a gente, mulher, sabe que gosta de ter o dinheiro da gente. E como eu nunca quis deixar os meus filhos em casa, então eu fazia as coisas dentro da minha casa mesmo. E essa é a Jennifer, guerreira, batalhadora, corre atrás, não depende de ninguém, sabe? Não fica esperando sentada as coisas caírem do céu, né? Como as pessoas falam. E até os meus filhos falam assim, me chamam de rainha. Por quê? Porque eles veem a mãe que eu sou até hoje. Nunca larguei eles pra nada. Assim, eu ia no cabeleireiro, os 3 iam junto. Eu ia fazer unha, os 3 junto. Tudo que eu ia fazer era os 3 sempre juntos comigo. Aí eu até falo para as namoradas agora e a esposa, né? Eu falo assim, o bom dos meus filhos terem crescido 100% comigo
porque ele sabe o tempo que a gente demora em salão de cabeleireiro, em depilação, e um monte de coisa que eles vão ficar bravos, né? Então, essa é um pouquinho da Jennifer, de correr atrás de várias coisas, sempre tá querendo coisas diferentes. Já vi que o papo de hoje promete, hein, minha amiga? Tô bem feliz. Eu fico feliz com isso, porque você soube ali alicerçar a sua família. E olha uma coisa que você falou aqui que me chama muita atenção, é porque hoje é muito mais fácil eu dar desculpa por um problema do que eu tentar achar a solução. Por exemplo, você contou, né, que você não saía, trabalhar fora, mas automaticamente você também tinha uma renda dentro de casa. Tinha. Vendendo Tupperware, fazendo, né, os produtos artesanal ali. Sempre você procurou ocupar para complementar a renda da família. Sim. E isso é muito importante a gente falar, porque talvez tenha alguém que está nos assistindo e fala assim, como eu vou empreender? Como eu vou começar? Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não consigo. Hoje tem muito consignado, que a pessoa não precisa investir em dinheiro, mas ela consegue ali receber uma comissão, um lucro da venda, para começar a fazer alguma coisa. Então, é bom isso que a gente está falando hoje, porque sempre tem uma solução para gente que busca. Nunca ficar sentada, é o que você falou. É levantar e colocar o que eu tenho para fazer hoje, eu vou fazer. Porque se a gente procurar, sempre tem alguma coisa para fazer dentro de casa para a gente ganhar uma renda extra, né? E precisa. E até, né, já vou adiantar um pouco aqui nossa conversa, porque hoje o tema vai ser um pouco diferente, mas você foi tão dona de casa, assim, mulher de casa, mãe, empreendedora, que hoje você tem um estabelecimento na cidade que é um estabelecimento familiar. Isso. Que é o aconchego, o carinho, o amor da família. Eu digo que, como você disse um dia, é aquele bolinho da vovó, cafezinho da vovó, é aquele aconchego da vovó, que hoje é o Paul's Coffee, famoso na cidade de Caçapava. Conta um pouquinho a história do café pra gente, como começou, por que veio esse despertamento na sua vida de montar, né? Hoje ali um espaço no centro, no coração da nossa cidade, algo referência no Vale do Paraíba todo pra gente aqui. Então, a Paul's começou assim. A Paul's começou dentro da minha casa. Que como é que foi? Vou falar desde o começo para chegar na Paul's. Eu tive uns problemas pessoais, né? Que já eu vou contar para vocês. E a minha mãe me ligou e virou e falou assim, Jennifer, vou te mandar um dinheiro, que era Páscoa, mês de Páscoa, e você vai comprar chocolate para você fazer ovos de Páscoa com seus filhos. Aí eu virei e falei assim, mãe, eu não gosto de bagunça. Imagine eu derreter chocolate com 3 crianças pequenas em casa, vai fazer uma bagunça, eu vou ficar estressada, porque assim, eu tenho pavor de bagunça. Tem que ser tudo limpinho, tudo arrumado. Então, limpava a cozinha do almoço, não deixava mais fazer bagunça. Eu era desse jeito. Tinha que ficar sempre limpo minha cozinha. E ela falou, não, vou te mandar. Na época, eu lembro, até hoje, era R$300. Ela me mandou R$300. Eu fui lá, numa loja que tem aqui de embalagens e chocolate. Comprei embalagem para fazer, a forminha para fazer ovo de Páscoa. Comprei chocolate, o que ainda nem é um chocolate, você derrete e já fica duro já de uma vez. Para não falar a marca de chocolate. Aí, cheguei em casa, fui fazer. E não é que eu gostei de derreter o chocolate com os meninos, fui fazer. Minha cunhada chegou em casa e falou assim, Gê, você está vendendo ovo de Páscoa? Eu falei, eu estou vendendo ovo de Páscoa. Olha. E não estava vendendo. Aí comprei embalagem, que é 3 ovos de Páscoa, e eu peguei e vendi mais do que o dinheiro que minha mãe mandou. Aí eu falei assim, eu vou comprar umas forminhas, fazer uns docinhos, tipo o doce fino. E fui lá, comprei, daí eu comecei a comprar e comecei a gostar do negócio, Cris. E comecei a gostar da bagunça, meus meninos juntos também, sabe? Aí 2 não gostam muito, mas o menor, que é o Guilherme, que tá maior que até os outros 2, ele começou a mexer na cozinha comigo. Você não tem noção desse menino comigo. E daí a gente começou a fazer doce eu com ele. Ele bate chantilly, que é super difícil. Ele monta bolo, ele assa. Ele me ajudava em tudo. Olha. Aí eu falei assim, eu vou começar a fazer uns cursos de doce. E comecei a fazer. Procurando uns cursos bons para fazer. E comecei a fazer os cursos. Comecei a gostar ele junto comigo, né? E assim, eu nunca deixei de levar eles comigo. E até em curso de doce eles iam também. Eu falava, no final vocês vão ganhar doce. Então vamos com a mãe, né? Porque eu não tinha com quem deixar. E eu comecei a fazer. Aí começou, um vinha atrás de mim, outro vinha atrás de mim, da Jennifer, que era o doce da Jennifer, porque eu comecei realmente com um produto de alta qualidade. Eu não comecei do baixo.
Eu já fui, Já começou com algo bom, com né? algo bom. Então, as pessoas gostaram desse algo bom, porque realmente era muito bom. Aí eu comecei a fazer doces para casamento. Aí nisso, eu comecei a fazer personalizado, que eu falei, isso não é minha praia. Porque mexer com olhinho, com nariz, com cabecinha, tudo pequenininho, eu falei, eu não consigo fazer. E eu comecei a fazer perfeitamente isso. Mas o que eu acho? Eu me levei nesses doces para esquecer o problema que tinha acontecido comigo. Então, o meu foco foi tanto nesse doce que você esquece de tudo quando você está fazendo. E foi onde eu comecei a fazer. E começou a crescer, crescer, crescer na minha casa mesmo, que eu não estava dando conta mais de fazer na minha casa. Porque era muita gente procurando e querendo os meus doces naquela época. A Jennifer estava bombando naquela época. E aí eu procurei um espaço e fui para um espaço. Só que aí o meu pai viu que eu gostava tanto de mexer com isso que ele falou, vamos ver um café que está vendendo na cidade? Que tinha um café vendendo na cidade. Aí eu falei, mas agora não dá pra gente isso daí. Porque o preço que a moça pediu era muito alto pra gente poder pagar. E não é que meu pai foi, tudo escondido de mim e comprou café. Aí ele comprou café. Eu falei assim, não, você vai pôr os seus doces para todo mundo comer. Porque ele queria que eu colocasse os meus doces na vitrine. Mostra, né? Para as pessoas isso, conhecerem. para todo dia. Não precisar comprar um bolo inteiro, um doce inteiro, entendeu? Para poder experimentar. Aí eu fiquei 2 anos nesse café. Só que a partir do momento que meu pai comprou esse café em fevereiro, em março veio a pandemia. A gente tinha 1 mês de comprado café e a gente teve que fechar. Perdemos tudo do café porque teve vencimento, então. E ficamos 3 meses fechado, literal fechado. Então você imagina, né? Eu parei com os meus doces também. E aí, quando a gente voltou, começamos do zero. Mas a gente não desistiu. Porque você acha que se fosse outro, já tinha desistido já. Porque a gente entrou sem nada. Foi numa época muito difícil que muitas das pessoas fecharam. Eu tinha comércio nessa época. Eu fechei minha loja nessa época de pandemia. Porque era difícil você pagar aluguel. Sim. Né, não estava vendendo e manter um comércio aberto. Era muito difícil. Sim, e tinha as contas que tinha que pagar. Sim. Então, a gente, café fechado, perdemos todos os produtos, contas a pagar do lugar fechado. Mas eu sei que Deus sustentou tanto a gente, que eu fiquei 2 anos ali, ainda fiz a pouso ainda. Consegui fazer a pouso. A moça foi até mim e falou, você não quer alugar um ponto no centro da cidade, mais próximo, né? Que tem mais visibilidade, tudo, porque onde eu estava era mais escondido. Então não era ali no centro. Não era ali. Era na Rua da Delegacia, antigamente. E não chamava Pouso também. Chamava um outro nome. Aí eu falei, mas eu não vou ter condição de pagar um aluguel daquele valor. Porque o meu aluguel era totalmente diferente de onde eu estava. Ela falou, lógico que você consegue. E eu sei que foi passando meses e meses, falava não, não, não. E não alugava lá. Porque aquilo lá, acho que Deus falou, é seu aquele lugar. E daí eu falei, não, tá bom. Eu vou ficar com o ponto e vou fazer. Aí foi onde surgiu o nome da Pouso Coffee. Eu quis pôr o sobrenome da minha família. Eu quis pôr o logo do meu pai, que é a fotinho do meu pai, né? A Pouso. Porque ele me ajudou em tudo desde o começo. E a Pouso, o que eu pensei na Pouso? É uma coisa familiar. É família. No entanto que eu pensei desde as louças, desde a mesa posta, tudo foi pensado em cada cliente que entrasse ali dentro, para que ele sentasse e se sentisse em casa, com uma xícara de chá, uma xícara de café, mas a própria xícara de dentro da casa da gente, não essa xícara personalizada que é do estabelecimento. Eu queria uma coisa assim mais casual, que é de casa mesmo, sabe? Era isso que o meu intuito é isso para Caçapava. É isso que eu trouxe. Para que as pessoas sentissem à vontade, como se estivesse na própria sala de casa, na cozinha da vovó, entendeu? Então, a Pouso surgiu desde lá de trás. Aí foi indo degrauzinho, por isso que eu falo, a gente começou degrauzinho por degrauzinho, tijolo por tijolo, até chegar na Pouso onde a gente está. Então, a Pouso não surgiu assim, nossa, já fez a Pouso. Vem desde lá de trás. Tem uma história, mas tem uma coisa história que eu preciso deixar aqui para as pessoas que estão em casa. Talvez as pessoas olhem, a Pouso é a coisa mais linda do mundo. Ó. Vamos falar na parte de tudo, assim, esteticamente falando. Fora a parte do consumo, que é uma delícia tudo.
Aí a pessoa vê aquilo tão lindo, maravilhoso, a pessoa já julga assim, a primeiro momento. Ai, isso você deve receber muito essa mensagem. Sim. É muito caro, eu não vou é. lá. Gente, não é. O preço é super acessível para você tomar o seu café, para você comer seu bolo, a sua torta, o seu doce, qualquer coisa. Não é assim, aquele negócio absurdamente de caro, igual muitas pessoas pregam isso. Sim. É bom a gente falar isso, porque senão as pessoas têm o desejo de ir, a vontade, mas não vai. Achando que é muito caro, que não vai conseguir pagar. E é produto de qualidade boa. E são produtos artesanal, né? Isso que tem que ser frisado. Não é aquela coisa industrializado que você vai comprar, que vão só colocar ali e esquentar para você comer, não. Ali a Jennifer faz tudo. É feito manualmente por ela e pela equipe dela ali que trabalha junto com ela. Então você pode ter certeza que você está comendo algo de qualidade. Sim. Né? Eu sempre freso isso lá para as pessoas. Eu falo assim, gente, aqui não tem conservante, aqui não tem gelatina, aqui não tem isso, não tem aquilo, sabe? E é bom, porque a pessoa sabe... Eu falo que é a cozinha da vovó mesmo, sabe? Eu brinco. Às vezes vai bastante senhorzinho lá, fala que é a cozinha da vovó. Sabe uma coisa que eu gosto muito quando eu vou lá e eu vejo aqueles docinhos? Que são as frutinhas. Ah, sim. Gente, aquilo é muito perfeito. Parece a fruta mesmo. E é muito antigo aquilo lá, né? Antigamente era parafina que usava, né? E hoje não, hoje é o leite em pó mesmo, né? Mas assim, é coisa bem antiga. Faz. Amiga, mas aquilo ali é muito dom de Deus. É dom de Deus fazer aquele desenho da frutinha, aquelas coisas, igual você tá falando. Fazer o olhinho que você tinha que fazer as coisinhas delicado. É muito de Deus. Né? Essa delicadeza, que nem esse cuidado com o alimento. Eu fiz um bolo esse final de semana que foi assim, muito... A mãe queria um bolo bem... Como é que eu vou dizer pra você? Específico para a filha. Aí eu ainda fiquei meio assim, eu mandei acho que umas 5, 6 fotos para ela, falei assim, olha, o bolo é assim mesmo, fiquei com medo de fazer, sabe? Porque o que ela me pediu é uma coisa assim que eu nunca fiz, mas o bolo ficou perfeito, então eu faço conforme o cliente quer, sabe? Bem personalizado para a mesa do bolo, bem certinho. Então, a Pous, fora isso, a Pous também faz bolo para fora, faz doce para fora também, personalizado da forma que o cliente quer também. Você faz para os aniversários, eu vi que você fez não sei se foi para o Rodrigo, para algum parente dele, para o Meirelles, eu vi que você fez alguma coisa de doce lá, não fez? Eu fiz. Eu vi num vídeo na internet que você fez. Faz assim para as pessoas conhecidas em Caçapava. Mas, amigo, uma curiosidade minha. Qual é a inspiração para isso? Assim, você tem esse despertar, esse desejo, assim, Deus coloca no seu coração esse tipo de doce. Quando você vai fazer algo diferente na fabricação, como que você pensa naquilo? Eu acho que você deve pesquisar o que está ali em alta fruta da estação, todas essas coisas. Mas é muito Deus também, né? É muito Deus, porque assim, eu falo assim, que alimento, você está ingerindo o alimento para a pessoa. Então tem que ser feito com amor, com carinho, porque imagine se fazer um doce assim, vou fazer de qualquer jeito porque vai vender mesmo. Não é assim, porque a pessoa está comendo o amor que você está oferecendo para ela. Então, às vezes as pessoas não entendem, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, a Jennifer é muito séria. Não é que eu sou séria, sabe? É o meu jeito mesmo. Você vai prezar pela qualidade do produto que você oferece, né? Aí eu faço com tanto carinho, porque eu falo assim, que mesa... É Deus. A gente senta na mesa, a gente está sentando junto com Deus, né? Então, a gente está se alimentando. Que privilégio a gente tem de se alimentar. Se a pessoa está sentada ali, está comprando, então ela está ingerindo um doce, um salgado feito com muito amor. Eu prezo muito isso. Que tudo que eu faço naquele café, dentro da minha cozinha, eu falo, Deus, use as minhas mãos para que sejam feitos com amor, com carinho, para quem vai comprar, ingerir esse doce, tá comendo com amor, com felicidade, entendeu? Porque é o que eu faço, eu amo fazer isso daí. Porque eu fazendo doce, a gente esquece um pouco dos problemas. E não são poucos, E né? não são poucos. Nossa, se a gente sentar às vezes as pessoas falar... veem a vida assim, né? Até hoje é muito vida instagramável, né? Isso. A pessoa olha e fala, que vida perfeita. Mas não sabe que você tem ali os seus momentos, né? Como todos temos. De acordar, de pôr a mão na massa, se você não fizer, né? Muitas pessoas vão depender de você. Então, assim, tem muitas pessoas por detrás de você, principalmente a sua família. Então, assim, como é importante fazer com excelência as coisas que a gente se propõe a fazer. É muito importante isso. E eu falo, da minha cozinha sai tudo com excelência. Com carinho, com amor, até chegar na Pous. E uma coisa interessante também, para quem está em casa, que a Pous Coffee...
ela também, ela abre o espaço ali, né? Para quem Sim. quiser fazer um evento, uma confraternização. Sim, agora no final de ano tá aberto lá. Faz muito, né? Faz bastante. A gente também faz eventos fechados também, que eu já fiz 2 Tem já. almoço também, Tem né? almoço, Tem almoço, tem. café normal, né? Durante o dia, Isso. com todos os doces, tudo. Mas tem o almoço Tem também. A gente tem E- várias massas lá. Ai, que delícia, É. gente. Olha, vocês precisam Sai ir lá bastante. conhecer a Paul's Coffee. Aqui é ali no... Eu digo que é no coração da cidade, porque ele é bem ali próximo à Praça da Bandeira, Rua Prudente de Moraes. É Isso. muito fácil ali a localização. E não tem quem não passe ali na frente. Todo E mundo não- passa e na dá porta, pra ver, né? todo mundo. E olha, quando você passar, você entra lá, porque eu tenho certeza que você vai amar. Sim. Mas, amiga, mediante a tudo isso, esse grande empreendimento que é a Paul's Coffee, que é uma bênção que Deus deu para vocês, nem sempre foi fácil. Você contou algo aqui que você focou na parte da alimentação por conta de uma dor muito grande que você Sim. passou, por um processo muito difícil. Você quer compartilhar com a gente esse processo? Quer contar um pouquinho da sua história de transformação? Conta um pouquinho o que você passou de dor, depois o que Deus foi fazendo no decorrer da sua vida pra gente. Para as pessoas que estão em casa entender um pouquinho esse lado agora mais humano, Humano, da Jennifer, sem ser a parte empresarial dela. Sim, então, eu vou resumir um pouquinho a história, porque é longa, é extensa, né? Então, a gente dá uma resumida. Eu comecei com os doces, porque assim, eu não tenho o que esconder da minha vida, né? Eu falo assim que eu sou bastante referência para algumas mulheres hoje, e eu vou chegar lá. Eu comecei com os doces na época que a minha mãe mandou o dinheiro para eu poder comprar o chocolate, e deu a calhar que eu descobri uma traição do meu marido. Então, essa traição, nossa, ela me machucou demais, por assim. Eu desconfiava, mas não desconfiava, sabe? Você ficava naquela porque eu não tinha certeza ainda. Porque eu ficava o dia inteiro com 3 crianças, dentro de casa, não saía muito, né? Então, não tinha como ter certeza. Mas daí, essa própria pessoa bateu na porta da minha casa para falar que era amante do meu marido. Então, eu entrei um choque assim na época, né? E depois desse dia, foi quando eu me mergulhei nos doces. Então, a Jennifer empresária hoje, que mexe com os doces, esse é o motivo dos doces. Eu fui para a parte de doce, para esquecer os problemas que tinha acontecido, e acabei amando e gostando. Então, aconteceu uma coisa ruim, mas me levou para uma coisa boa que eu ofereço às pessoas. Aí, nesse decorrer do tempo, a Jennifer foi se transformando em uma outra pessoa. Aí aquela Jennifer... Nessa época, vocês não eram cristão, né? Não era cristão, a gente não era. E isso tem 14 anos atrás que aconteceu isso. E a Jennifer se tornou uma outra pessoa. Não se tornou mais aquela Jennifer meiga, aquela Jennifer boazinha, carinhosa. A Jennifer meiga e carinhosa ficou escondida atrás de uma armadura. Ela botou uma armadura no corpo e foi para a vida daí. Aí foi onde eu comecei a fazer os doces, a correr atrás das minhas coisas. Meus filhos já estavam um pouquinho maiores já. E foi passando. Tem 9 anos que eu tô nesse mundo dos doces, assim, sem parar mesmo. Contínuo, sem parar. E depois disso, eu fui descobrindo outras traições na minha vida. Daí foi indo, né? Daí foi um joguinho de dominó, né? Vai cair no um, vai cair no restante. E eu fui me amadurecendo mais e mais com isso. Aí já começou a Jennifer querer trabalhar para fora, querer fazer as coisas para fora. Aí foi onde eu abri a minha primeira lojinha. Aí depois disso foi para o café e depois foi para outro café. Só que nesse meio de termo, a Jennifer teve uma doença, entre aspas, há 5 anos atrás, nesse trajeto do que eu passei. E no dia do meu aniversário, dia 5 de janeiro, eu fiz uma festa na minha casa, normal, todo mundo lá, ninguém cristão em casa, todo mundo bagunçando e bebendo. Eu nunca bebi nem fumei. Mas assim, o Júnior sim, todo mundo na festa. E daí acabou a festa, eu peguei, deitei e fui dormir. No outro dia, no dia 6, eu abri o olho na cama e começou a rodar tudo. E eu botei a mão no Júnior e falei, o que está acontecendo comigo?
E eu não conseguia nem levantar da cama. Aí ele levantou, ele levantou da cama, me ajudou a levantar. Nisso eu já soltei, porque estava rodando demais, deu muito mal-estar. E a minha mãe estava em casa até nesse dia. E minha mãe já estava para ir embora, porque quando ela mora em Brasília, né? Então ela vem no Natal e vai embora depois do meu aniversário. Todo ano foi assim. 20 anos que ela mora fora, sempre ela ia embora no dia 6. Ela esperava passar meu aniversário para poder ir. E dessa vez ela não pôde ficar. Mesmo ela me vendo no estado que eu estava no dia que eu acordei, ela falou, eu vou embora e depois eu volto de novo. Só que eu preciso ir, porque eu tenho umas coisas para fazer e depois eu volto. Falei, tudo bem. E eu tinha um casamento para entregar no mês de janeiro. Não consegui nem entregar esse casamento para a pessoa. E eu sei que foi passando, meu marido me levou nos médicos e trocava remédio. E nisso minha mãe não conseguia vir. Aí ele me dava banho, ele me vestia, ele fazia tudo comigo. Então, o que eu acho assim hoje, Jennifer, cristã? Deus não deixou minha mãe vir para cuidar de mim, porque ele que teria que cuidar de mim. Ele tinha, até me arrepia. É o processo que foi necessário ele isso, para ele ver que realmente eu estava muito ruim. Então, eu fui uma pessoa que eu nunca fiz nada de errado. Pelo o meu ver, eu nunca fiz nada de errado. Então, eu tenho que ter um testemunho para Deus, né? Então, acho que Deus falou assim, deixa eu dar essa doença para ela, entre aspas, porque eu vou curar ela e o marido dela vai ver o que eu fiz na vida dela. Isso. Aí, eu sei que eu ia um monte de médico e nada, até os médicos falaram assim, Jennifer, não tem mais o que fazer com você, não tem. Já trocamos de remédio. Aí, eu ia no médico em Campinas, que minha mãe tinha arrumado para eu ir, particular. Na época era bem carinho o médico, mas a gente ia. E daí tinha uma moça na frente do consultório, onde foi minha última consulta de fazer uma fisioterapia que a gente faz no labirinto. Aí ela viu meu pai me pegando, saindo, porque eu não conseguia nem andar. E ela me mandou mensagem e falou, Jennifer, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu vi você saindo carregada. Eu falei, não, está acontecendo isso. Ela falou assim, por que você não vai numa tal igreja? Que até essa igreja hoje ela fechou, mas chamava Senhor dos Exércitos. A igreja onde eu fui convertida. Pede uma oração pro pastor lá. Eu peguei e falei, ó, antes disso, deixa eu voltar. Antes disso, a minha família inteira é espírita. Inteira. E como eu nada adiantava, minha avó foi na minha casa, fez um trabalho na minha casa. Vai vendo. Pra ver se me curava. Não fez nada, não aconteceu nada. Aí meu marido chegou em casa bravo, vendo minha avó toda de branco lá e rezando pra mim, pra lá e pra cá, sabe? Aí eu voltei um pouquinho, que eu esqueci dessa parte. Aí ela pegou e falou assim, vai nessa igreja e pede uma oração. Aí eu falei, vou fazer. Porque eu já fiz tanta coisa, não custa nada eu ir lá, né? Aí fui. Só que eu fui dirigindo, você não tem noção. Eu levei meu filho comigo e falei, Gui, a mãe não pode dirigir. Era ali abaixo da linha do trem, essa igreja, né? Ali, toda camuflada. Eu lembro dessa igreja. Aí eu falei, Gui, a mãe não pode dirigir, a mãe vai escondida lá na igreja, porque a mãe precisa. E eu ligando para esse pastor, ligando igual uma retardada, falando que eu tô chegando, e eu não podia dirigir. Aí ele falou, calma, eu tô chegando. Ele nem me conhecia, eu nem conhecia ele, e eu no desespero, porque eu tava indo escondida, com medo do Júnior me xingar, brigar comigo, porque eu não podia dirigir, jamais. Se dá poderia sofrer um acidente. Sim. Ali, né? Aí eu falei pro Gui, qualquer coisa você grita, chama. Aí cheguei na igreja. O Gui, eu já percebi que o Gui é bem companheiro seu, ele né? O Gui em tudo, né? Tá em tudo que ele em tudo. É meu grudinho, o Gui. Aí cheguei na igreja, daí eu debati assim com o pastor. Aí ele, uma baita de uma barba, sabe? Eu fiquei até meio assim, eu falei, ai meu Deus, né? Fiquei com medo. Aí peguei e falei assim, até depois eu contei isso pro pastor depois, sabe? A gente na época dá risada depois que passou. Mas eu entrei lá, falei, Gui, se acontecer alguma coisa, você grita, chama, né? Porque a gente não conhece eles aqui. Mas eu fiquei um bom tempo conversando com esse pastor. E ele falou assim pra mim, você sabe orar o Pai Nosso? Daí eu dei risada da cara dele. Quem que não sabe? Aí ele falou assim, por que você tá rindo? Eu falei, não, porque qualquer um, né, sabe o Pai Nosso. Aí ele falou assim, eu queria que você subisse no altar e deitasse lá. Aí eu falei, eu não vou fazer isso. É primeiro que eu vou passar mal. E não tem por que eu subir lá e deitar lá no altar. Eu falei assim.
Aí eu sei que conversa vai, conversa vem. A gente pegou, orou o Pai Nosso, eu, ele, meu filho. Aí, por muito custo, falei, tá bom, eu vou subir lá. Falei pra ele, só que eu vou subir, eu vou passar mal, porque ele queria que eu deitasse. Aí, ele falou, tudo bem, se passar mal não tem problema. Cris, subi. Quando eu deitei de olho fechado, porque eu já sabia que ia rodar tudo, ia dar aquele perereca em mim de novo, né? Eu abro o olho, pergunta se rodou alguma coisa. Aquele homem nem na mão me relou. Nada. A gente só conversou. Ele nem oração ele tinha feito para mim ainda. Aí eu falei, eu não acredito num negócio desse. Aí para me constatar, eu deitei minha cabeça na escada, porque era um degrau bem alto para subir. Eu deixei pendurado a minha cabeça. Porque quando eu fazia as fisioterapia, o doutor virava minha cabeça para baixo e fazia assim com a minha cabeça. Ficava tonta, né? Sim. Aí coloquei, Cris, não rodou nada. Aí ele virou e falou assim, você acredita em Deus agora? Porque eu falei para ele que eu não acreditava em Deus. Entendeu? Porque eu falei, eu já passei tanta coisa na minha vida que Deus não me vê. Então eu falei para ele, eu não acredito em Deus. Falei para ele. Aí ele falou, agora você acredita, né? Cris, o meu menino é prova de eu ser curada lá naquela igreja. Eu creio. Eu fui curada ali. E assim, os outros falam assim, nossa, você teve um milagre? Assim, eu nunca acreditava em milagre. Só que eu vi um milagre em mim. Aí eu fui embora correndo. Aí terminou lá, fui embora. Falei, Gui, vamos ficar quieto, enquanto para ninguém ligou nada, né? Aí fui dormir, normal. Só que eu tinha uma rotina para deitar, para dormir nesses 30 dias. Eu tinha uma rotina. E de madrugada o Júnior me chacoalhou e falou, você tá bem? Porque eu tava virada de outro lado. Porque eu só dormia de um lado. E eu fui para outro lado. Eu falei, não, tá tudo bem, não tô passando mal. Porque ele já estava muito preocupado comigo. Aí no outro dia cedo, eu levantei, fui ao banheiro, sentei na cama e falou assim, nossa, você melhorou? Eu falei, você viu só? Ele falou assim, falei que o remédio ia fazer efeito. Eu falei, né? Você falou, né? Esse remédio é do céu, né, Duda? Eita, que a gente ama esse remedinho. Ô, remédio maravilhoso chamado Jesus. Jesus, isso daí. Aí eu sei que eu sentei com ele, contei toda a história para ele. Contei tudo para ele. E daí eu falei assim para ele, agora eu preciso voltar na igreja, porque eu recebi o milagre, não posso só chegar a receber e não voltar mais. Aí a gente começou a ir, porque daí ele viu com o olho dele que realmente Deus me curou. Então, minha mãe não veio para cá, precisou desse tempo comigo, para ele ver o que Deus fez na minha vida. E daí, Cris, foi quando eu comecei a mergulhar em Jesus, fui mergulhando, mas eu mergulhei de uma tal forma que em 3 meses o Espírito Santo me pegou. Eu nem tinha sido batizada nem nada. Ele me pegou, que tipo assim, deixa eu pegar essa mulher logo, antes que ela escapa de mim, né? Deixa eu fazer a grande obra. Isso. Aí eu sei que eu já batizei, foi tudo muito rápido. Nessa igreja mesmo onde aconteceu a obra. É. Aí me batizei nas águas, daí fiz só tudo. Você ia só eu. Ele foi 1 ano comigo. Ele foi 1 ano comigo. Só que depois ele não foi mais. Ele não quis mais, mas ele me respeitava aí. E às vezes eu chegava 11 horas, 11h30, porque esse pastor demorava com a igreja, sabe? Começava às 7 horas, acabava 11, 11h30. Ele demorava. Aí chegava em casa, ele brigava, mas eu nem dava muita bola, sabe? Mas ele nunca me proibiu de ir. Aí eu conheci um outro pastor no meu café, que é o pastor da igreja, que é onde hoje a gente está congregando agora. E o Júnior gostou da forma da igreja lá. E os meus filhos também. Então, eu pedi para sair da minha igreja para ficar junto com a minha família. A sua família, com né? certeza. Que a gente fala assim, a mulher sábia edifica e acompanha, né? Com certeza. O marido e os filhos. E a gente está até hoje lá. E nisso, meu filho batizou, o João batizou, o Júnior batizou, o Guilherme batizou, só o Pedro que ainda não. O Pedro, ele é mais... É o do meio. É o do meio. Ele é mais assim, sabe? Coraçãozinho de pedra. Eu falo, já amolece o coraçãozinho dele. Mas ele vai nos cultos com a gente. Hoje a igreja da Jennifer é a igreja do reino, do reino, é. É do reino. Então, eles vão comigo, sim, na igreja. Não é nada forçado. Quando eles querem ir bem, quando eles não querem também bem, não forço nada. E nesses 2 anos, eu falo assim que o Júnior tá mais crente que eu.
ele... Mas nesse tempo da sua cura e dessa ida, o Júnior, ele ia pra igreja, mas assim, ele não ia firme. Ele não era nas convertido. Coisas do Senhor, né? Ele não só era. Ia por ir. Por né? ir. Tá. Ele bebia demais, ele aprontava comigo demais. E assim, é uma coisa que eu quero frisar muito pra vocês. Gente, eu fui muito corneada. Eu apanhava bastante, não tenho vergonha de falar. Meu marido me maltratava demais. E é uma coisa assim que eu não tenho vergonha de falar, sabe por quê? Porque assim, eu falo assim que 90% das mulheres passam por isso. E elas têm vergonha de falar sobre esse assunto. E eu não tenho, porque isso me deixou uma mulher muito mais forte de eu ter passado tudo isso. Deus me ajudou muito em ser mais forte ainda. Por quê? Eu não larguei minha família. Eu lutei pela minha família. Eu lutei pelos meus filhos. Eu fui, assim, eu falo que eu fui uma esposa e mãe, assim, uma leoa em cima do meu marido e dos meus filhos. Eu não deixei meu marido para as outras mulheres, que eu sabia, assim, que essas mulheres que ele saía, era só para curtição, para tirar dinheiro. Não era, assim, a esposa ideal para eles, eu sei disso. Então, eu falei assim, eu não vou largar a mão do meu marido para elas. Eu já sofri tanto com ele, não é hoje que eu vou largar, depois que eu descobri tudo. Porque depois dessa primeira pessoa que foi no portão da minha casa, bater e contar que ela era amante dele há 4 anos, aí eu fui descobrindo um monte de coisa. Aí foi um atrás do outro, daí eu coloquei detetive atrás dele. A última traição dele na minha vida faz 5 anos, é pouco tempo. Só que eu falei para ele, eu te perdoo pelas coisas que você fez. Porque hoje eu vejo que o inimigo realmente usou ele. Ele era uma presa fácil para o inimigo. Por quê? Ele bebia demais. Ele se achava o gostosão, bambambam. Entendeu? Hoje nós dois conversamos abertamente sobre isso. Ele fala, Gê, de quinta, sexta, sábado, que eu saía para trabalhar, eu estava debaixo do chuveiro tomando banho, já pensando aonde que eu ia tirar já para me sair com alguma mulher. Então, nós dois, hoje, a gente tem uma conversa aberta sobre isso. E eu não tenho raiva, converso normal com ele sobre isso. Antigamente, não. Antigamente, eu ia para cima dele, a gente brigava. Nossa, era um auê na nossa vida. Mas hoje eu sou madura. Eu falo que Deus me amadureceu bastante sobre isso. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na nossa vida. Ele já sabia que ia ter. O que ia acontecer na minha vida, para o meu marido ver, para vir a conversão do Júnior, o dos meus filhos. E Deus não terminou ainda a nossa... como é que fala? Ele não terminou o que ele vai fazer com a minha família ainda. Fugiu a palavra. A obra, né, isso. Ele não terminou ainda. Ele só está começando a obra na minha vida. Então, eu falo para ele, você não se arrepende de tudo que você fez lá atrás? De você não ver seus filhos crescerem? De você me largar? De passar tanta coisa que você deixou passar por querer fazer coisas erradas na rua? E ele se arrepende e ele já pediu 1000 perdão para mim sobre isso. E ele fala que se ele tivesse o conhecimento hoje, que nunca ele ia fazer. Eu acredito, James, entrando aqui um pouquinho, que assim... Não é nem pela palavra perdão, por ele te pedir vários perdão e você aceitar, mas é pela mudança de vida dele, né? Hoje, realmente, você viu ele ser um homem transformado e mudado, e um pai excelente, um marido, um avô excelente. Sim. Então, assim, não é só por palavras, só falar. Porque é fácil falar. Estou mudado, me perdoe e depois cometer novamente. Mas são atitudes, né? Mas as atitudes são as que fazem a diferença na vida e hoje no casamento de vocês e nessa obra que Deus está trabalhando na vida dele. Não deve ter sido fácil. Não. Então, eu também quero abrir aqui um parênteses para quem está em casa, não romantizar o que você passou, porque assim, às vezes a pessoa vai ouvir, ela vai falar assim, é fácil, vou passar. Não é fácil. É muito difícil você sofrer um abuso no casamento, tanto fisicamente quanto emocionalmente, psicologicamente é muito maior ainda. 26 anos. E isso pode
refletir muito no seu futuro, porque a Jennifer hoje ela tá contando a história de vida dela e ela tinha tudo para ser uma mulher frustrada, abatida, desanimada, mal-humorada, aquela mulher que vai ficar numa cama, que não quer fazer nada, mas não. Ela usou a dor dela, o problema dela, a dificuldade dela, se colocou de pé. Hoje é uma grande mulher de Deus, uma empresária de sucesso através do que ela passou. Sim. Então é bom as pessoas entenderem que não é fácil. Não é. Porque às vezes a gente ouve e fala assim, eu tô vivendo isso, então é fácil. Não é. Não é. Foi debaixo de muita choro, jejum, consagração, Monte intimidade com Deus, que é o maior. O que eu fiz nos montes, de subir monte de joelho, sabe? De eu buscar pela minha família, buscar pelo meu marido, que eu sabia que Deus ia mudar ele. Porque a Jennifer não ia mudar o Júnior. Não ia, não adianta. Eu não ia conseguir mudar ele. Só Deus. É só Deus que iria conseguir mudar ele. E foi de jeitinho, jeitinho, jeitinho. Eu nunca obriguei ele na igreja. Eu nunca falei... Na minha casa tinha um barril de chopp. Toda quinta-feira era 50 litros de chopp na minha casa. E eu nunca falei assim para ele, tira esse chopp daí de casa que eu não quero porque eu me converti. Ele, num certo domingo, no culto, ele falou assim, amanhã você liga para tal pessoa e pede para retirar o chopp porque eu não quero mais beber. Então, ele falou isso. Ele tinha um monte de santinho em casa. Nunca falei para ele, tira esses santos de casa. Ele, por si próprio, retirou porque ele quis tirar. Nunca nenhum pastor obrigou a ele tirar. Nunca nenhum pastor falou, você vai parar de beber, você vai parar disso, você vai parar daquilo, entendeu? E aí eu segui ver a mudança do Júnior e ele conheceu o Homens da Montanha, que chama Legendário. Vou te contar isso aí. Esse, assim, veio assim, eu falo que é na hora certa. A cerejinha do bolo. Igual eu falo assim, o bolo tá ali, mas tem a cerejinha do bolo. Vocês, presta atenção. Então, vocês fazerem pro marido de vocês. Esse Legendário, as pessoas têm muito preconceito com ele até agora, né? Não são todos os pastores que gostam de Legendário. Por quê? É da igreja, da sua igreja? Não, não é da igreja. Não, né? Não é. É da Igreja Batista de São José. Só que ali é o centro. Então, se reúne ali. Não é que é da Batista. Se reúnem ali. É mundial isso daí. O Legendário, ele é mundial. E não tem só convertido lá. Tem tudo quanto é tipo de religião que você possa imaginar, sobe a montanha. Eles acham que vai subir a montanha, vai fazer um piquenique, sabe? Não é bem assim. E o Júnior, quando ele foi para fazer o check-in, ele falou assim, o que eu tô fazendo aqui no dia? Ele me contou isso depois. Ele podia ter desistido ali no check-in, mas ele não desistiu. Sim. Ele foi. E quando ele voltou um homem... Nossa, Cris, você não tem noção do homem que ele voltou. Ele não deixa eu carregar a sacola. Ele faz o meu café. Ele faz tudo para mim, porque lá prioriza, primeiro lugar, é a esposa. Deus, mas depois a esposa. Depois os filhos. Então lá foca muito no casamento. E quando ele voltou, ele veio falando para mim da mulher que eu sou, de tudo que eu superei dele, que eu não larguei ele, que eu não deixei ele. No entanto, foi tão lindo a transformação dele que quinta-feira os meus filhos vão subir. Olha que benção. Sabe? Eles viram tanta transformação do pai que eles vão só um. É aí que é o segredo, é o exemplo realmente da transformação. Sim, porque os meninos cresceram com um pai ausente, com um pai que quando via estava, modo de se falar, bêbado, porque bebia o dia inteiro, um pai que brigava, um pai que batia na mãe, eles cresceram com isso. E os meus 3 filhos são 3 homens, honrados, eu falo, trabalhadores, que eu acho que se não tivesse uma mãe centrada ali, eu não sei o que seria dos meus filhos hoje. Se perdido no meio do caminho. E eu sou assim, que nem o João fala, eu sou a rainha dele. O Gui e o Pedro falam, minha rainha. É assim que eles me chamam. Porque eu dei exemplo de mãe e mulher para eles. Não dei o troco para o Júnior, não fiz a mesma coisa que ele fez, que eu poderia ter feito. Eu não era cristã, eu não era nada. Podia estar também saindo com um monte de gente e não fiz isso, né? Prezei realmente. Por mais que as pessoas me chacoteassem na rua, falassem um monte de coisa para mim, eu nunca liguei. E até hoje falam. Para você ter noção, fizeram um Instagram falso
No dia do meu aniversário de casamento, de 26 anos, agora em outubro. Aí eu postei uma foto minha e dele, de 26 anos atrás. Quando a gente casou, eu postei uma foto. E essa pessoa falou assim, você acha mesmo que ele mudou? Aqui se faz, aqui se paga. É engano seu que ele mudou. Fizeram isso para mim. E eu simplesmente li, mostrei para ele e deixei. Mas ainda... O tempo prova, né? E a pessoa, assim, teve a capacidade de fazer isso para me machucar ainda mais, de lembrar do passado lá. Coisa que eu não falo mais, assim, a gente não joga na cara, a gente não faz nada. A gente hoje conversa abertamente só. E a gente quer mudança cada dia mais. Ele é um homem que ele jejua hoje, ele levanta 3 horas da manhã para ler a palavra. É uma coisa assim que ninguém sabe o íntimo da gente. Né? Ninguém sabe, que nem eu falo assim, não adianta você construir da laje que ela vai desmoronar. Você tem que ter um alicerce. É um alicerce, um dia por vez, para você sustentar a sua casa para vir a laje. Tem que ter as colunas. As pessoas falam assim, nossa, a Jennifer já tem tudo isso como eu sou de cima. Não é. O café que eu tenho, a família que eu tenho, é tudo começado do alicerce, coluna, para ficar bem forte, para não desmoronar. É isso que eu sempre frezo para os meus filhos, para minhas noras e dentro da minha casa. E para minhas funcionárias também, que a gente conversa muito sobre isso. Eu falo para elas, não pense que a Jennifer tem tudo isso fácil. A Jennifer veio de um lugar que até despejada de casa eu fui, porque a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então, a gente comia... Hoje eu amo comer pão com ovo hoje. Mas há 26 anos atrás... Era o que tinha. Era o que tinha para comer. Então, ninguém sabe dessa história de trás da Jennifer. Da onde a Jennifer veio, da onde a gente começou. Só sabe o que a gente tem hoje. E isso me machuca bastante. Porque tem pessoas que acham que a gente já tem tudo fácil, que meus filhos têm tudo fácil. E não é. É tudo degrauzinho por degrauzinho, o que Deus está fazendo na nossa vida. Tudo, que nem eu falo, meu café é consagrado a Deus. Ele me emprestou aquele café. Aquele café não é meu. Ele me emprestou para que pessoas possam entrar lá dentro, escutar uma palavra que eu deixo na televisão lá dele. Tem pessoas que chegam lá tristes e quer conversar. Não é simplesmente você vender uma xícara de café para a pessoa e pegar o dinheiro. Não é isso o intuito do meu café. O intuito do meu café é conversar com as pessoas, trazer alegria. As pessoas estão para baixo, a gente conversar, dar uma palavra amiga. O intuito do meu café é isso daí. Não é simplesmente o dinheiro à venda. Tem tudo isso também. Meu Deus, que história maravilhosa que a gente está ouvindo aqui nessa tarde, né, Duda? Uma história de superação, de transformação. Realmente, eu falo sempre assim, sabe, amiga? Ninguém precisa provar nada para ninguém. O tempo, ele é prova das mudanças verdadeiras ou não. É só o tempo. E eu postei até algo essa semana, e eu não sei se foi ontem, e eu falei assim, realmente quem a gente as pessoas que vão poder falar são os de dentro de casa. Realmente, se a gente é cristão verdadeiro, se a gente é homem, mulher de Deus de verdade, são os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família, a nossa casa. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. É fácil. Eu Mas falo isso. Mas manter o cristianismo dentro de casa, onde quem a gente é de verdade, a gente é dentro de casa. Sim. E aí a gente vê uma história dessa de realmente Deus transformar um homem, né? Mediante uma situação a qual você relatou aqui pra gente, com vícios, com coisas erradas, e hoje a gente vê um homem transformado pelo poder de Deus. A gente tem que deixar isso frisado. Não foi a Jennifer que transformou o Júnior, foi Deus que transformou, foi Deus que lapidou. E ainda vai continuar aperfeiçoando, porque perfeito ele não é, vai vir muitas dificuldades no caminho, mas em todo tempo Deus vai segurar na mão dele e vai ajudar ele. A Jennifer não é perfeita também. Ninguém é, amiga. A gente é carne, né? Então, mas que história linda da sua casa, da sua família. E mediante tudo isso que você viveu, né? Tem de 5 anos para cá que as coisas estão melhorando, estão indo bem, né? Desses últimos anos, ao qual ele está participando desses projetos, ao qual você está vendo mudança. E é tão real essa mudança que está refletindo nos seus filhos agora. Está refletindo. Quinta-feira eles vão participar pelo mesmo projeto que seu marido participou. E é um projeto dos seus meninos é casado, né? Isso, ele não vai agora. Mas por causa do neném pequeno ele não vai, mas o ano que vem vai ter de novo isso daí. E as pessoas que puderem
dar de presente pro marido ir, né? Isso Entre é uma aspas. indireta? Vai ser muito bom. E eu falo que vocês mulheres, né? A gente fala, né? Que se vocês amam seus maridos, se vocês sabem que Deus pode mudar, porque eu sabia que Deus podia mudar meu marido, por isso que eu persisti. Porque eu amo meu marido, amo meus filhos, é uma família linda que a gente construiu junto. E eu não ia deixar o inimigo destruir minha família assim, não ia deixar. Então, vocês de casa, persistem, orem, busquem. Não é fácil, não vai ser do dia para a noite que seu marido vai mudar. Não vai ser, né, Cris? A gente fala, né? O meu foi... Eu tô 5 anos convertida, ele tem 2, foi 3 anos de luta, de oração, jejum. E vale a pena acreditar no Deus. Como eu falei pro pastor lá de trás, eu não acredito em Deus, né? 3 anos que ela tá falando agora, mas você coloca 20 anos atrás de prova, né? De prova. De luta. Pra agora tá colhendo fruto de tudo aquilo que você fez. Eu tenho 26 anos de casado e 30 com ele. Então, desde o namoro. Desde o namoro, ele já fazia coisa errada. Ele brigava comigo na quinta pra ficar sexta, sábado, domingo sem me ver. Aí, no final de semana, ele saía aprontar. Então, eu era namorada de começo de semana dele. Então, eu conheci ele com 15 anos. Então, minha adolescência inteira foi com o Júnior. Ele foi meu único homem, meu único marido. Eu não conheci mais ninguém fora ele. Então, eu persisto até hoje, eu lutei. Lutei porque eu tenho certeza absoluta que minha família é de Deus. Eu creio. Deus formou minha família porque nós 5 somos dele. Agora tem minhas noras que vai no culto também. Aí o Noah, tá vindo mais um neto aí também. E já sabe se é menino ou menina? Não sabe ainda, sabe? não. Mas tá vindo mais um nenenzinho. É benção demais. E, amiga, o Noah tá com quantos meses? 4, vai fazer 5. Tá Olha, lindo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza do que eu vou falar é verdade. Mudou muito dentro da sua casa, não mudou? Muda. É algo, eu falo que, assim, a minha neta, ela é a luz de Deus dentro da minha casa. A gente quer fazer tudo pra ele, ele chega, acaba todo mundo. O João fala assim, nossa, não vai beijar o primeiro, já vai direto no Noah, assim. Não existe mais os nossos filhos. Não existe. O João fala que o João é o primeiro, né? Tudo é João, João, João. Agora é Noah, né? A gente brinca que o Alexandre, quando as meninas eram novas, ele não gostava muito de barulho em casa, sabe? Ele ficava assim, ei. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava muito cansado. E a gente brinca que irritava até o saco de salgadinho quando abria, fazia aquele barulho, ele odiava aquilo. Hoje a Liz grita e joga e faz ele tudo. Fica lá, vem com o vovô e fala, ai meu Deus, como que pode um serzinho daquele tamanho mudar um homem daquele tamanho, né? Muda, muito de Deus, né? É muito Nossa, gostoso. A casa se transforma. Quando o Noah chega, Deus, eu falo que Deus, ele envia essas bênçãos para poder mudar a nossa família, mudar a nossa casa, os nossos filhos. A gente, todo mundo é alcançado, né? Através de uma criança ali. Muito bom. Ai, daqui a pouco vem mais um. Mais um. Amiga, eu tô muito feliz. Já temos mais de 1 hora de programa, né, Duda? Olha, está rendeu hoje aqui, hein? Que é gostoso, né, amiga? Quando a gente fala de dor, porém de vitórias, né? Nenhuma dor ela é eterna. Tudo que você passou na sua vida de dificuldade, de renúncia, de dor mesmo que você falou, que enfrentou, no final você foi vitoriosa, porque você prevaleceu buscando pela sua família. E que dor, hein? Prevalecendo, lutando, buscando. Deus permitiu sobrevir na sua vida uma enfermidade ao qual não tinha nenhum diagnóstico, né? Nenhum, nada. E Deus foi mostrando que ele era o autor, consumador ali de tudo aquilo que você estava passando. E eu fico muito feliz porque você permaneceu naquilo que Deus tinha para sua família. Você foi atrás, você foi buscar pela tua casa. E quantas pessoas hoje que estão aí atrás dessa telinha nos assistindo e estão passando por um momento tão difícil, talvez não igual o da Jennifer, não igual o meu, mas com outro tipo de problema. E tá olhando agora e falando assim, ai, mas o meu problema é maior. Ai, Cris, você não sabe a minha dificuldade. Eu sei que para o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que não há nada que seja impossível para aquele. Não tem nada que Deus não possa fazer. Nada. Nada. Não tem uma coisa que você falar hoje assim, ai, Deus não pode fazer isso. Ele pode fazer. Mas teve uma coisa que você falou em tudo aqui, que eu acho que é a chave de tudo. É acreditar, confiar
Tem que acreditar. Porque se a gente não acredita, não tem como Deus fazer, né? Não, e eu falo assim, que se as pessoas acham que caminhar com Deus é fácil, não é. Isso eu sempre falo. Eu vou caminhar com Deus, vou ter tudo fácil. Não é mais difícil. E a gente tem que persistir, porque com Deus tudo é sólido. Mas o bom da gente caminhar com Deus, mesmo na dificuldade, é que a gente tem certeza da vitória. Isso aí. É uma diferença daquele que serve, daquele que não serve, é isso. Sim. É aquilo que eu falo. A vitória é certeira. Me fizeram uma pergunta essa semana, amiga, né? As pessoas que estão em casa já sabem pelo que eu tô passando de enfermidade. Sim. E aí uma amiga minha falou assim, Cris, por que Deus permite enfermidade em quem é bom? Eu falei, primeiro que eu não sou boa. Boa foi só Jesus, né? Porque a gente é cheio de falha, cheio de pecado. Mas aqui na Terra a gente está sujeito a viver tudo o que está na Terra, de enfermidade, de problema, de assolação, de tribulação, de tudo. Mas há uma diferença do servo do Senhor que passa por essas tribulações, por essas angústias, que a Bíblia vai dizer que Deus vai nos livrar de todas. Todas. Todo mal. Não há mal que vai ficar eternamente na nossa vida. Mas há uma diferença daquele que serve a Deus e que sabe. Até uma amiga minha, ela veio aqui na sexta-feira, e ela falou assim, como que você aguenta? Como que você tá assim, rindo, gravando vídeo, falando, né? E quem tá em casa sabe, estou enfrentando uma enfermidade, né? O qual o médico diz que é um câncer, mas Deus não me disse nada a respeito. Ele só me disse que vai fazer uma grande obra através dessa enfermidade. Eu falei para ela, porque eu tinha, Jennifer, 2 saídas só, 2 caminhos para seguir. Ou eu ficava na cama, me entregava na depressão, na angústia, no medo, na dor, o qual eu estava vendo. Ou eu ia seguir a Deus, continuar meus trabalhos, continuar meus projetos, falando do amor, da bondade, da misericórdia dele. Sim. Só tinha 2 caminhos. Só que um caminho, eu tenho certeza que vai me levar para a vitória. O outro só ia me levar cada vez mais pro mal. Eu penso assim pra também. Dor. Então, assim, o que eu faço quando eu recebo uma notícia ruim? Igual você. O que você fez quando você recebeu uma notícia de adultério, uma notícia, né, totalmente contra o que você viveu na sua vida toda? Sentar, chorar, separar ou colocar Deus como sendo a sua vida e bola pra frente, vamos servir ao Senhor, vamos buscar de Deus. Porque era assim, se fosse, acho que uma outra pessoa, ia entrar no quarto, ia chorar, não levantar mais a cama, entrava em depressão, aí ia definhando e ia acabar a vida da pessoa por causa de uma traição. O meu foi N traições. Imagine se eu tivesse deixado me levar por uma cama por causa de N traições que eu não tenho nem a contagem. Entendeu? E não, eu fui pra frente, fiz cabeça erguida em caçapava, sabe? Sim. Não andei de cabeça baixada, porque eu não tenho vergonha de ninguém, né? Não fiz nada pra ninguém, porque eu poderia andar de cabeça baixa, andar com vergonha na rua. Não poderia? E eu não fiz isso. Falei, Deus está comigo. Sim. E vou de cabeça erguida e pronto. E foi assim que eu fiz. E hoje está aí a resposta do que você vivenciou com a sua família. Sim. Estar na casa do seu adversário, vai usar os vasos dele para tentar atormentar, como você disse. Mandando uma mensagem atribular, que dá vontade, tem hora, né, Duda? Eita, que tem vontade que dá hora da gente ser mais crente. Porque não é fácil, amiga. Eu sei, eu falo assim, às vezes, meu Deus, obrigada por eu ser crente. Porque vem uns enviados de Satanás de vez em quando, Duda, não vem não? Para tirar a nossa paz, mas a maior é o Senhor, né? A gente brinca aqui, mas o maior é Deus na nossa vida, né, amiga? Porque se não fosse Ele... A gente brinca, mas é verdade. A gente brinca, mas é verdade. Tem hora que... Igual para tirar a gente escuta umas coisinhas aí que dá vontade de falar assim, Senhor, tenha misericórdia. Porque não é fácil. Mas, amiga, olha, eu tô muito feliz por estar de frente com você hoje, te recebendo aqui no programa. Eu que agradeço. Quero agradecer mesmo a Deus. Quero pedir para que Deus continue abençoando sua casa, sua família, sua vida. Antes de ir para o final, vamos apresentar para vocês novamente os patrocinadores e a gente vai para o final do programa. Uniplan Centro de Saúde. Assistência médica acessível que cabe no seu bolso e realmente cuida de você. Temos clínico geral, endocrinologista, nutricionista, ginecologista, ortopedista, oftalmologista e outros. Uniplan Assistência, apoio e cuidado em cada etapa da sua vida. Plano completo, assistência funerária, assistência médica e clube de vantagens. Clínica Cibele Bragato, estética funcional, saúde e beleza. Cuidamos da sua saúde, restaurando o seu lado funcional,
para que o seu corpo, em perfeito equilíbrio, consiga colocar em evidência a beleza que já existe em você. Padaria e Confeitaria Terra do Pão. Há 9 anos na cidade, hoje localizada na Praça da Vila Menino Jesus, com ampla cartela de clientes que amam pão fresco todos os dias. Fornecem também deliciosos marmitex, qualidade em seus produtos, entrega em toda a cidade. Jéssica Tupperware, revendedora e líder da Tupperware há 12 anos, sendo referência no Vale do Paraíba. Empreendedora que ajuda mulheres a terem sua renda extra através de vendas em diversos segmentos. Pedra Café Semijoias. Atua há mais de 6 anos oferecendo joias acessíveis, de qualidade e durabilidade. Além de peças lindas, a marca se destaca pelo atendimento personalizado, onde revendedoras levam as joias até as clientes, proporcionando praticidade, criando oportunidade entre elas. Vero Consultoria Empresarial, especializada em terceirização de RH, gestão comercial e desenvolvimento de talentos. Gestora com ampla experiência, transforma vidas e potencializa equipes. A Vero contribui diretamente para o crescimento e faturamento de diversas organizações. Costa e Santos Gestão de Condomínios. Proporcionam uma gestão condominial eficiente e transparente e harmoniosa. Garantem o bem-estar e a segurança de todos os moradores por meio de uma administração comprometida com a necessidade de cada condômino. A Dam Shoes é uma loja de varejo com marca própria. Está no mercado há 5 anos, oferecendo sapatos executivos de alta qualidade, com um design moderno e sofisticado, com o objetivo de trazer elegância e um toque de modernidade para você. Na Central School, aprender inglês é algo natural e divertido. Nossas aulas são dinâmicas, com professores que realmente se importam com o seu aprendizado. Desde as crianças de 7 anos até os adultos que querem conquistar novas oportunidades. Aqui, o foco é falar, entender e viver o inglês no dia a dia. Venha fazer parte da Central School e descubra que aprender inglês pode ser leve, prazeroso e transformador. Em Caçapava, existe um lugar onde o aroma do café recém-passado encontra o acolhimento de uma experiência inesquecível. Paul's Coffee, um espaço pensado para quem valoriza o sabor. Aqui, cada xícara é preparada com grãos selecionados, torrefação especial e o cuidado artesanal que desperta os sentidos. Do expresso perfeito aos drinks exclusivos de café, passando por doces finos e opções deliciosas do nosso cardápio. Paul's é mais que uma cafeteria, é um refúgio para a alma. Paul's Coffee é o lugar onde a vida desacelera e o sabor acontece. Localizado na Rua Prudente de Moraes, número 87, no nosso coração da cidade. Patrícia Modas é a loja que veste mulheres reais do P ao Plus, com peças que valorizam todos os estilos e tamanhos. Aqui você encontra desde a moda básica do dia a dia, confortável, versátil, até a moda evangélica, elegante, decente e cheia de personalidade para quem ama se vestir com propósito. Na Patrícia Modas você não compra apenas roupas, você encontra estilo, variedade, atendimento de verdade e moda feita para todas as mulheres. A loja Patrícia Modas fica localizada na rua Soldado Brasilino Ramos dos Santos, 254, no bairro de Nova Caçapava, na cidade de Caçapava. Companhia dos Bichos, serviços veterinário em geral, como consulta, exames laboratoriais, exames de imagens, urgência, emergência, cirurgias e todas as especialidades que seu pet precisa, você encontra aqui. A Valéria Veterinária está há 13 anos cuidando do seu pet. Localizada no bairro da Vila Menino Jesus, na estrada José Francisco Alvarenga, número 145, na cidade de Caçapava. Já marque um horário. E esses foram os nossos patrocinadores de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um deles. Amiga, Deus abençoe. Muito obrigada. Quer dar um recadinho para quem está em casa? Então, eu deixo aqui para vocês de toda essa história que eu contei, que eu resumi, né? Para vocês confiarem em Deus, buscar a Deus pela família, pelo marido, pelos filhos, porque às vezes não é só o marido também, né? Tem os filhos também.
né? Que às vezes também dá um pouquinho de trabalho e tem que orar, jejuar, ajoelhar. E eu deixo então essa palavrinha para vocês. A gente tem que persistir. Que Deus muda a nossa vida, sim. Eu sou prova viva disso e certeza 100% que Deus faz mudança. Não é a gente, é Deus. Fiquei muito feliz, amiga, de receber você. Mas antes de encerrarmos, como todo o nosso programa, a gente tem que orar para agradecer a Deus e abençoar você que está em casa. Então, você que está aí, feche os teus olhos, fale com Deus, porque agora é o momento particular seu e do papai. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar de frente com a minha amiga Jennifer. Senhor, muito obrigada pela família dela, pelo esposo, pelos filhos, pelo neto, pelo que vai vir. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor operou grandes coisas dentro daquele lar, que esse casal, Senhor, possa ser um casal, Pai, ao qual vai restaurar muitos outros casamentos, vão restituir através do testemunho de vida deles. Pai, muito obrigada pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, por tudo que o Senhor tem feito dentro do meu lar, por todas as transformações. Obrigado, Senhor, pela vida do Duda, da Zene, da Dona Maria, do programa, Senhor, de Frente com La Flora, do Caçapava-On. Muito obrigado que o Senhor tem operado grandes coisas, papai. Mas neste momento também quem está em casa aflito, angustiado, desanimado, achando que não tem solução, que eles possam olhar o exemplo da Jennifer agora, de superação, de transformação e colocar como objetivo o Senhor como centro da vida de cada um deles. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia estar na tua presença. E minha amiga, ó, não para, não desista, não desanima, porque Deus é maior.